Continuemos juntos, aprendendo mais algumas lições para a vida na Palavra de Deus. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. E nós vamos tirar algumas lições importantes para a gente, alguns conceitos que podem ser aplicados para que vivamos uma espiritualidade madura, de acordo com o coração do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Veja só o que esse texto está nos ensinando. Primeiro ele fala, todos vocês são filhos de Deus. Ele está dizendo aqui que todo ser humano é? Não. Ele está enviando essa carta para uma igreja. Supostamente, pessoas que criam em Cristo estavam recebendo esta carta de Paulo. Supostamente, pessoas que tinham entregado a sua vida ao senhorio de Jesus e se submetiam ao senhorio do Senhor, daquele que morreu, mas ressuscitou. Essas pessoas estavam recebendo essa carta e seria lido para essa igreja. E agora, ele diz, o apóstolo Paulo, todos vocês são filhos de Deus. Porque veja aí na sequência o que ele diz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por meio da fé, pela fé em Jesus, todos vocês se tornaram, foram feitos filhos de Deus. Como lá no começo do Evangelho de João também diz isso daí. Mas a todos os que receberam Jesus como Senhor, foi lhes dado o poder, a autoridade, a prerrogativa de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. E ele ainda fala assim, a saber, os que creem no seu nome. Então veja aí, todo ser humano é uma criatura de Deus. E o ser humano, ele nasce hoje, por causa do pecado, como uma criatura caída, uma criatura rebelde, de costas para Deus, correndo no sentido contrário, caminhando em rumo ao inferno. Então esse é o ser humano, ele é uma criatura, ele foi criado lá, lembra a história do Éden? Foi criado como uma criatura sem pecado, que agradava a Deus. Mas o ser humano se rebelou e agora todos nós herdamos o pecado que veio lá de trás. Nós já nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores quando nós pecamos. Pelo contrário, porque nós somos pecadores, nós pecamos. E por isso que todo ser humano peca. Nós herdamos isso dos nossos pais lá de trás, que se rebelaram contra o Senhor. Mas agora aqueles que estão em Cristo, que entregaram as suas vidas a Jesus, que receberam Jesus como Senhor de suas vidas, que compreenderam que depende da cruz de Cristo para ser salvo, para serem reconciliados com o Pai novamente, esses agora se tornam filhos de Deus por meio da fé, porque eles se tornam um com Cristo, e agora a filiação, que é de Cristo, se torna a nossa filiação. Então nós herdamos algo que não é nosso originalmente. Nós herdamos a filiação de Cristo. Nós herdamos a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo, enfim, tudo de bom que nós temos hoje e teremos na eternidade, vem do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, todos vocês são da igreja, todos vocês que são povo de Deus, são filhos de Deus, mediante a fé, por causa da fé que vocês têm em Jesus. Mas veja que ele continua dizendo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Veja o que ele está dizendo aqui. Se você foi batizado, se você é nascido de novo, não estou falando do batismo com água, o batismo com água é um símbolo, é um sacramento instituído pelo Senhor Jesus, mas que simboliza o batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento, quando o Espírito de Cristo vem até nós. Então ele fala, olha, vocês são filhos de Deus por causa da fé em Jesus, pois aqueles que foram batizados em Cristo, aqueles que foram nascidos de novo no Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E veja que interessante, esses que são filhos de Deus, agora eles se revestem de Cristo. Eles não somente são batizados em Cristo, no Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, mas eles agora vão viver de acordo com Cristo. Olha só que interessante, que libertador isso. É para que vivamos uma espiritualidade sadia. Muita gente, inclusive dentro de igrejas supostamente cristãs, querem ter boas ações, fazer obras de caridade para alcançar o favor de Deus, para ir para o céu um dia.
E quando a gente fala que tem gente que não vai para o céu, elas ficam loucas. Imagina que Deus vai colocar no céu, no inferno, um filho dele. Nós que somos pais e mães imperfeitos, nós nunca faríamos isso com um filho, por pior que o filho seja. Imagina Deus que é bom. Não, elas estão parcialmente corretas quando elas dizem isso. Não vai ter nenhum filho de Deus no inferno. O que vai ter no inferno são criaturas caídas, anjos caídos, os demônios aí, Satanás e a turma que seguiu ele, e os seres humanos que não se entregaram ao senhorio de Cristo, que continuam como criaturas rebeldes, caídas, em pecado, e o salário do pecado é a morte, e não somente a morte nesse mundo, mas a morte de inferno, a morte eterna, onde a pessoa vai continuar existindo, mas em sofrimento, porque ela estará completamente separada de Deus e de toda a bondade de Deus. Então veja só, ele está dizendo aqui para a gente, vocês não tem que fazer nada para se tornar filho de Deus, mas vocês se tornaram filho de Deus pela fé que vocês receberam, quando o Espírito Santo foi dado a vocês. O Espírito Santo que habita em vocês, é Ele que deu a fé, e por esta fé em Cristo vocês se tornaram filhos de Deus, porque vocês se tornaram um com Cristo. E agora não há mais condenação para vocês. E vocês que foram batizados em Cristo, que receberam esse Espírito de Cristo, agora, com certeza, vocês vão viver uma nova vida. Veja como é diferente. Você não vai ter atitudes para conquistar o céu ou para conquistar o favor de Deus, mas pelo contrário, você vai ter obras de caridade, de bondade, você vai ler a Bíblia, você vai orar, vai buscar ser melhor a cada dia, vai ter vontade de satisfazer o coração de Deus, alegrar a Deus, mas não para garantir um lugar no céu, porque o teu lugar está garantido, porque você não é criatura caída, porque você não é um mero ser humano como uma criatura, mas você se tornou filho de Deus por causa da tua fé em Cristo Jesus. Fé esta que foi dada a você pela ação do Espírito de Deus. Veja o que nós aprendemos aqui, que coisa bonita. Então, eu, Alessandro, eu era uma criatura caída, de costas voltadas para Deus. Eu até me achava religioso. Ser religioso não tem nada com ser salvo, com ser filho de Deus. Você pode ser religioso e quando morrer ir para o inferno. E assim eu era. Eu achava que eu era religioso. E lá estava o Alessandro. Se achava até cristão. Mas um dia, que eu não sei quando foi esse dia, o Espírito Santo veio habitar em mim. E eu me tornei uma nova criatura. Esse agir do Espírito Santo, ele agora começa a agir dentro de mim. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo trabalhando no meu espírito e trazendo uma transformação de dentro para fora. E teve um dia que essa transformação transbordou e se tornou evidente para fora na minha vida. E agora esse transbordar do novo nascimento, isso nós chamamos de conversão, isso nós chamamos de arrependimento. Então o novo nascimento, que é obra do Espírito Santo, somente do Espírito, não depende de mim nada. Eu não pedi para nascer de novo, mas o Espírito veio e soprou em minha vida. E o Espírito sopra onde Ele quer, em quem Ele quer, quando Ele quer. E Ele soprando, agindo esse Espírito, ninguém pode resistir. E agora esse Espírito Santo me fez uma nova criatura. E eu nem sabia, mas um dia eu fiquei sabendo. Quando esse agir do Espírito chegou num ponto que eu não me contive mais, eu tive que me entregar a Cristo, e eu me arrependi dos meus pecados, e eu passei a viver uma nova vida. Em outras palavras, a minha conversão e o meu arrependimento, eles, para mim, trazendo para esse texto de hoje nosso, tem a ver com esse revestir-se de Cristo. A minha vida foi mudada. As minhas atitudes foram mudadas, os meus valores, as minhas prioridades, os meus relacionamentos, a minha cosmovisão, a minha compreensão de vida, a minha compreensão de casamento, minha compreensão de tudo que você imaginar, as minhas atitudes foram mudadas e têm sido transformadas por causa que eu fui revestido de Cristo. Então, meu querido, veja só, a garantia que eu que creio em Cristo tenho, e você que crê em Cristo tem. Nós todos somos filhos de Deus. Você não vai entrar na casa do Pai pelas portas do fundo, mas você vai entrar pela porta da frente. Não que você seja bom. O filho não entra pela porta da frente da casa porque ele é bom, mas ele entra porque ele é filho. Pode até ser um filho meia boca, mais ou menos, com muitos erros, mas ele continua sendo filho. Ele vai ser exortado, ele vai ser corrigido, mas ele continua sendo filho. O ímpio, aquele que não se entrega a Jesus, ele continua como criatura caída, e no dia do julgamento
vai ser lançado fora, mas você, que crê em Cristo de verdade, você é filho de Deus. Pastor, mas como que eu sei que a minha fé é verdadeira? Você tem esse Espírito dentro de você? Esse Espírito que te convenceu um dia do pecado, do juízo, da justiça, e fez com que você caísse aos pés de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor da sua vida, e fez você viver a tua vida de uma forma diferente. Você está regenerado. A conversão foi real na sua vida, porque o novo nascimento, se ele aconteceu, ele gera conversão e arrependimento. Ele gera esse revestir-se de Cristo, vestir essas vestes brancas, essas vestes que agradam a Deus. Você é assim, eu creio, se você crê em Cristo. Então, meu irmão, fica tranquilo. Sabe aqueles crentes que acham que você ganha e perde salvação, ganha, perde? Deus, ele não está brincando com a gente de salvação. Ele não te adota como filho e te põe de novo na creche, te joga fora lá no orfanato, fala, não, joga pra rua. Daí você é bonzinho e ele te adota de novo. Deus não te adotou porque você é bonzinho. Deus te adotou porque ele te ama. E ele te adotou quando ele te batizou no Espírito Santo, no Espírito de Cristo. E esse Espírito gerou conversão, arrependimento, e esse Espírito te deu novas vestes, vestes brancas. E cada dia mais as suas vestes vão ficando mais e mais brancas, porque esse mesmo Espírito continua agindo na sua vida. Meu desafio para você é que você se renda completamente ao agir do Espírito de Cristo. Que esse revestir-se de Cristo se torne a sua realidade a cada dia. Que cada vez mais as suas vestes se tornem brancas. Que cada vez mais esse novo nascimento do Espírito na sua vida se torne real, mostrando que a tua conversão é verdadeira e que o teu arrependimento é um arrependimento verdadeiro. Que a tua experiência com Cristo não seja a tua experiência de lá de 1900 e bolinha, muitos anos atrás, quando você fala, um dia eu tive uma experiência com Jesus. Não. Que cada dia seja uma nova experiência, uma caminhada com Cristo, uma caminhada de santificação, uma caminhada rumo aos céus, alegrando o Pai. E quando você errar, como filho, você vai pedir perdão e vai recomeçar. E você vai ser recebido como filho. Porque você é filho, você vai entrar na casa do Pai. E você é filho por causa da obra de Cristo. Que venhamos a compreender estas verdades e viver essas verdades. Que venhamos nos revestir de Cristo, hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.